Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani. Estamos aí numa série de videoaulas sobre derivada, né? Na videoaula anterior, a gente falou um pouco de alguns problemas, né, cuja solução acaba convergindo para o conceito de derivada. E nessa videoaula agora, então, vamos definir a derivada, né? Então, na videoaula anterior, vimos os três problemas, né? O problema da determinação da tangente num ponto, a uma curva de uma função num ponto, vimos o problema da velocidade e vimos o problema de taxas de variação, né? Então, todos eles convergiram para a mesma formulação, né? Então, essa formulação é, na verdade, a própria derivada, né? Então, derivada de uma função f num número a, né, do domínio de f, que é denotada por f' de a, é definida, então, das duas formas, né, as duas formulações que a gente já mostrou, então, na videoaula anterior, né, para o cálculo da inclinação da reta tangente, né, f' de a é igual ao limite de f de a mais h menos f de a sobre h quando h tende para zero, ou então f' de a é o limite de f de x menos f de a sobre x menos a quando x tende para a, claro que desde que esse limite exista, né? Se o limite não existir, a derivada ela não existe, ok? Vamos dar alguns exemplos. Então, o primeiro, né, o exemplo A, encontre, então, a derivada da função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 9 no número a igual a 5, né? E também obtenha a equação da reta tangente, a função f, no mesmo ponto A. Então, vamos lá. Então, f' de A, nós vamos usar essa primeira formulação aqui, ela é mais frequente, né, no cálculo de derivadas, né? F' de A é igual ao limite de f de a mais h menos f de a sobre h, quando h tende para zero, né? Então, aqui nós temos f de a mais h. Então, é f de x quando x é a mais h. O argumento da função é a mais h. Então, isso tem que ser determinado. De que forma? Então, o x é a mais h, então fica x ao quadrado, a mais h ao quadrado, menos 8x menos 8a mais h, mais 9, ok? Menos f de a, que é a função em a. Função em a é a ao quadrado menos 8a mais 9, só que como é menos, fica menos a ao quadrado mais 8a menos 9, né? Então, troca o sinal de todos os termos da soma. Ok? Aqui nós temos então que fazer isso aqui é um produto notável, né? O quadrado da soma, aqui temos uma distributiva, né? Fazer o tal de chuveirinho. Então fica isso aqui, né? Aqui esses três termos aqui referentes a esse quadrado, aqui esses dois a essa distributiva, mais 9 menos a ao quadrado mais 8a menos 9. Isso aqui tem várias coisas que simplificam, né? O a ao quadrado simplifica com menos a ao quadrado, dá zero. O menos 8a simplifica com mais 8a, e o mais 9 simplifica com menos 9. Restando então, limite de h ao quadrado mais 2ah menos 8h dividido por h, quando h tende para zero. Observe que todos os termos do numerador têm fator h, então podemos dividir tudo por h. Fica o limite de h mais 2a menos 8, quando h tende para zero. Aqui podemos aplicar, então, substituição direta, isso dá 2a menos 8. Mas nós queríamos a derivada, né, da função no número a igual a 5, né? Então, o a é 5, então f' de 5, que é a derivada, então, no número 5, é 2a menos 8, a é 5, então fica 2 vezes 5 menos 8, que dá 2, ok? Bom, agora a segunda parte desse exemplo, né, desse item A, que seria a determinação, então, da equação da reta tangente ao ponto A igual a 5. Então, que usamos aquela formulação y menos f de a igual a f' de a vezes x menos a, né? Que é a formulação que nós já vimos lá, usando a inclinação da reta tangente, né? Então, nós precisamos aqui do f de 5, f5 é 5 ao quadrado menos 8 vezes 5 mais 9,
Isso vai resultar em menos 6. Então, fica y menos menos 6 igual a 2, que é o valor, então, da derivada no ponto A igual a 5, 2, vezes x menos 5. Né? Então, manipulando isso aí dá a equação da reta tangente ao ponto A igual a 5 para essa função aí, dá y igual a 2x menos 16, ok? Vamos então para o B. Determine a derivada da função g de x igual a raiz quadrada de x no número a igual a 4. Também determine a equação da reta tangente a esse ponto, ok? Então, g'(A), né? Então, que é a derivada da função g no ponto A. Então, usando de novo aquela formulação, né? A função em A mais H fica a raiz quadrada de A mais H. A função em A fica a raiz de A. Então fica limite de raiz de A mais H menos raiz de A dividido por H, quando H tende para zero, ok? Bom, esse é um limite que a gente já sabe resolver. Temos que usar o conjugado matemático, né? O conjugado matemático, então, é raiz de A mais H mais raiz de A. Então fica esse limite aqui. Temos que fazer o produto dessas duas frações, né? Aqui em cima, isto aqui no numerador, né? Aqui em cima no numerador. Isto aqui vezes isto é um produto notável. E A menos B vezes A mais B, que dá A ao quadrado menos B ao quadrado. A ao quadrado, como A é raiz quadrada de A mais H, fica A mais H. E o quadrado de raiz de A é A, então fica A mais H menos A. O denominador fica H vezes o denominador da outra fração. Lembrando aqui, então, desses parênteses aqui são muito importantes, porque o H vai multiplicar os dois termos, né? Então, aqui tem uma distributiva, né? Então, esses parênteses são fundamentais. Né? Se não colocar esse parênteses, está errado, porque o H estaria multiplicando apenas a primeira raiz quadrada. Aqui o A se anula com o A, sobra H no numerador, e o denominador tem H, então também simplifica H com H. Fica então o limite de 1 sobre raiz quadrada de A mais H mais raiz quadrada de A quando H tende para zero. Observe que eu posso facilmente obter esse limite como sendo 1 sobre 2 raiz de A, ok? E qual é a derivada no número A igual a 4? Então tem que substituir aqui o A por 4, né? E isso resulta então em 1 quarto, ok? Então a derivada da função g em A igual a 4 é 1 quarto, e aí a equação, determinação então da equação da reta tangente à curva da função g no ponto A igual a 4 é, então de novo a mesma formulação, y menos g de A igual a g' de A x menos A, g de A é a função em A igual a 4, a função é raiz quadrada de x, em 4, raiz quadrada de 4 é 2, fica y menos 2 igual a 1 quarto, que é a derivada em A igual a 4, 1 quarto, vezes x menos 4, manipulando isso dá a reta y igual, a equação de reta y igual a x sobre 4 mais 1. Vamos então para o terceiro exemplo, o exemplo C. A função agora f de x é x menos 1 dividido por x mais 1, ok? E quer se determinar então a derivada da função no ponto A igual a 2 e também obter a equação da reta tangente. Muito bem. Então, primeiro, a derivada f' de A, né? Usamos aquela formulação ali, né? E f de A mais H é quando o x é A mais H, então fica A mais H menos 1 dividido por A mais H mais 1. Menos f de A, agora é a função em A, então x é A menos 1 dividido por A mais 1 dividido por H, ok? Aqui então nós operamos a fração que está no numerador da fração, né? As duas frações que estão se subtraindo. Está aqui, né? Aqui o denominador comum é A mais H mais 1 vezes A mais 1, ok? Operamos então esses produtos aqui, desses dois parênteses aqui, né? Isso vai sair isso aqui, né? Isto aqui menos isso que está no parênteses, né? Temos que trocar o sinal, porque é uma subtração, né? Trocando de sinal, né? Resulta então nisto aqui, né?
já que esse A, esse menos A e esse A se anulam, né? E aí o parênteses nós trocamos o sinal, aqui também esse menos A e esse A se anulam, trocamos o sinal do resto, fica isso aqui. Simplificamos então o A ao quadrado com menos A ao quadrado, o AH com menos AH, e o menos 1 com o mais 1, fica H mais, só sobra esses dois H aqui, fica 2H, né? 2H, aqui nós podemos simplificar o H com H, então fica o limite de 2 dividido por A mais H mais 1 vezes A mais 1, quando H tende para 0, né? Então podemos fazer aqui por substituição, com H sendo 0, fica 2 dividido por A mais 1 ao quadrado, só que nós queríamos a derivada da função no ponto A igual a 2. E no ponto A igual a 2, nós fazemos substituição aqui do A, então, por 2. Fica 2 dividido por 2 mais 1 ao quadrado. 2 dividido por 3 ao quadrado, que é 2 nonos. Precisamos, então, agora, para obter a equação da reta tangente ao ponto 2, 1/3. Por que 1/3, né? Porque basta fazer o cálculo da função para x igual a 2, né? Fica 2 menos 1 dividido por 2 mais 1, que dá 1/3, né? Então o ponto que a gente quer em que o A é igual a 2, né? A abscissa é 2, é o ponto, né? Cujas coordenadas são 2, 1/3, né? Então isso fica y menos 1/3, né? Que é o valor da função no ponto, igual a 2 nonos, que é a derivada, vezes x menos 2. Manipulando, então, resulta então na equação y é igual a 2 nonos de x menos 1 nono, ok? Então essa é a equação da reta tangente ao ponto, então, em que o A é igual a 2. Então, quarto exemplo, né? Exemplo D, determina então a derivada de f de x igual a 1 sobre x mais 1 em A igual a 3, ok? Usando a seguinte formulação para o cálculo de derivadas. Observe que a gente estava usando só aquela formulação, deixa eu ver aqui em cima, essa aqui usa o H, né? Observe, né? Usamos nos 3 exemplos anteriores essa aqui, né? Mas tem aquela outra formulação, né? Que é essa aqui, f' de A, a derivada de A, é o limite de f de x menos f de A sobre x menos A, quando A tende para, quando x tende para A, ok? Então é aquela outra formulação. Nas outras três nós usamos uma, nessa quarta, nesse quarto exemplo, então a gente vai usar a outra formulação, né? Para conhecer então as duas formulações. Observe que esse quarto exemplo nem pede a equação da reta tangente, mas poderiam, né? Bem, então vamos usar essa formulação aqui, né? Então montamos aqui a derivada f' de A, né? É o limite então de f de x menos f de A. F de x é 1 sobre x mais 1. F de A é 1 sobre x mais 1 com x valendo A. Então 1 sobre A mais 1 dividido por x menos A. Então fica então o limite de 1 sobre x mais 1 menos 1 sobre A mais 1 dividido por x menos A. Operamos essas duas frações no numerador, aqui, né? Tá aqui, né? O denominador comum é x mais 1 vezes vezes A mais 1, né? Operado isso, né? A gente aqui tem uma simplificação, o mais 1 com o menos 1, né? Fica A menos x no numerador. No denominador fica, né? Nós fazendo aqui a divisão das duas frações. Esta fração do numerador por esta fração aqui, cujo denominador é 1, né? A gente já sabe, né? X menos A é uma fração com denominador 1. Fazemos então aqui a divisão das duas frações. Fica limite de A menos x dividido por x mais 1, A mais 1, x menos A, quando x tende para A, né? A gente nota que esse termo aqui, né, é esse aqui aplicando a inversa aditiva, né? Aplicando a negação. Então a gente faz isso, a gente coloca um negativo para frente da fração, né? E opera com a inversa aditiva. O A menos x, ele fica x menos A, ou seja, a gente troca o sinal do numerador e coloca o negativo, né? O sinal negativo na frente da fração. Agora nós temos esse fator aqui no numerador, é x menos A, o fator no denominador é x menos A, podemos simplificar. Resulta, então, no limite de menos 1 sobre x mais 1 vezes A mais 1, quando x tende para A, né? Podemos resolver isso aqui por substituição direta, o x por A.
Então fica menos 1 sobre a mais 1 ao quadrado. Queremos determinar a derivada em a igual a 3, substituímos aqui, fica menos 1 sobre 3 mais 1 ao quadrado. Isso dá menos 1 sobre 16 avos, ok? Então, isso então é o que a gente tinha para videoaula, para essa videoaula, né? Até o momento, ok? Então, estudem bastante, um abraço, tchau!